Então, gente, igual eu sempre falo para vocês, né? Plantio de orquídea sem substrato é legal porque ajuda na ventilação das raízes e tudo mais, porém, a gente tem que molhar um pouco mais, né? O desenvolvimento é bem legal, essa aqui vocês podem ver, ó. Ela ficou um pouquinho desidratada com o plantio, porém, é por causa da quantidade de raízes. Tá vendo que ela tem um pouco menos de raiz e ficou mais aberta essa parte aqui do vasinho? E aí eu decidi colocar uma outra, porque aí as raizinhas vão se juntar, né? E vai segurar um pouco mais de umidade. Assim como aconteceu com essa aqui, vocês podem ver, essa aqui tem muita raiz e o desenvolvimento foi perfeito porque essas raízes conseguem segurar um pouco mais dessa umidade. Mas enfim, de todo jeito, vocês podem ver que o desenvolvimento está sendo super legal, tem um monte de raizinha nova saindo. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, embaixo do vasinho tá saindo também raizinhas novas e as folhinhas estão vindo super limpinhas, né, sem risco nenhum de sair aquelas manchas. E também, para completar, a planta tá florida até hoje. Desde o dia que eu fiz o plantio assim, ela tá mantendo a haste aí. Isso já deve ter, quer ver, umas 3 semanas mais ou menos, ou mais. E ela, ó, continua florida, não abortou a floração. Tá emitindo folhas novas, se recuperando, né, e soltando um monte de raizinha. A única folhinha que ela amarelou foi aquela pequenininha mais velhinha ali, né? Então, ó, tá super legal aí esse desenvolvimento. E aí, como essa aqui, ela é branquinha, pintadinha, tá vendo? Eu vou colocar uma outra roxinha aí no meio. Essa é uma Phalaenopsis normal, do tamanho normal, aquelas grandonas mesmo, né? E aí agora a gente vai estar adicionando uma dessas roxinhas, mini, no meio. Vai ficar legal, né? Porque aí quando a mini florescer vai dar a hastezinha menor e a grandona, a haste maior. Eu acho que vai ficar bem legal aí o conjunto, né? E vocês também podem estar fazendo isso, não só plantando sem substrato, né? Lembrando que para fazer isso vai ter que molhar todos os dias, porque senão a planta vai desidratar e vai acabar amarelando as folhas, tá? Então todo dia tem que molhar. E aí plantar orquídeas de cores diferentes no mesmo vaso funciona, desde que sejam plantas quase que do mesmo gênero, com o mesmo tipo de cuidado, tá? Não dá certo, igual eu falei no vídeo anterior aí pra vocês, por exemplo, colocar um dendróbio junto com a Phalaenopsis. O dendróbio nunca vai florescer, porque ele precisa de estresse hídrico. Se você for fazer isso com ele, a Phalaenopsis que tá plantada junto vai morrer, vai secar tudo, né? Então, fiquem de olho nisso aí e bora pro plantio. Eu vou ver uma dessas duas aqui, já vou pegar ela pra gente tá adicionando ela ali junto com aquela outra grandona pra gente ver qual que vai ser o resultado final. Então, gente, olha só, escolhi essa aqui, deixa eu focar aqui para vocês verem. A plantinha tem bastante raizinha, tá bem bonitinha, né? Ainda tá florida, e aí a gente não vai cortar a haste, tá? A gente só vai adicionar ela ali no meio mesmo desse jeito, e a plantinha já vai ter um desenvolvimento bem legal junto com a outra, né? Eu já tinha colocado ela sem raizinha aqui no vasinho, para não ter risco de apodrecimento nem nada do tipo, mas agora a gente vai estar adicionando ela ali. Como tá saindo raizinha por baixo do vaso daquela ali, tá cheio de raizinha nova, eu não vou estar tirando ela daqui, eu vou manter ela aí e a gente simplesmente vai adicionar essa outra aqui no ladinho, tá vendo? Eu acho que vai ficar bem legal. Primeiro, vamos tirar esse gravetinho aqui para ficar mais fácil. Espera aí que eu vou posicionar a câmera aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, gente, olha só, coloquei a câmera aqui no meio, né, desse monte de planta aqui, e aí agora eu vou tirar o gravetinho. Olha para vocês verem o tanto que é fácil a gente fazer o plantio dela sem substrato, né, mas é lógico, igual eu falei, os cuidados são essenciais para vocês terem um desenvolvimento legal. E quanto mais raiz a plantinha tiver, melhor e mais rápido será o desenvolvimento dela, ó. Então a gente simplesmente vai posicionar ela aqui no meio. Ó, não tem muito segredo, organiza as raizinhas para não atrapalhar a outra, né? Ó, e desse jeito de plantar elas juntas fica muito melhor, porque não vai ter risco de raiz demais, não vai ter risco de umidade demais para acabar, né, danificando a planta aí. Então, ó, simplesmente posicionou ela ali no cantinho, ó, amarrou o aramezinho aqui. Tá vendo? A plantinha tem que ficar firme, gente. Eu acho que um dos maiores problemas aí, principalmente de plantar sem substrato, é essa parte de fixar a planta, porque não vai ter nada segurando as raízes, né? Então, se você não fixar para as raizinhas ficarem firmes ali, você pode não ter um desenvolvimento tão legal. Então, pode amarrar aí. Se ela tiver com haste, aproveita a haste, porque fica muito mais fácil de amarrar e de fixar quando tem uma hastezinha floral. Por mais que às vezes acabou a florzinha, não corta não, tá? Faz o plantio com elas, porque eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil, muito mais legal aí, né? Vocês plantarem dessa forma. Olha só,
Plantinha ficou firme, agora ficaram 2 Phalaenopsis no mesmo vasinho, tá vendo? Deixa eu tirar essa florzinha que tá secando aqui, ó. E aí a gente mantém a floração. Quando acabar essas florzinhas, eu vou manter a haste, porque a haste que tá dando sustentação para a planta até ela enraizar bastante. Como aumentou a quantidade de raízes ali, peraí que a haste da Schomburg passou aqui na frente da câmera. Como aumentou a quantidade de raízes ali, vai melhorar bastante a umidade, né? E aí, não vai ter, mesmo assim, não vai ter risco nenhum de apodrecimento. Ó, pegar o adubinho orgânico, vou colocar aqui no outro cantinho, tá vendo? E tá feito o plantio, olha só que legal. Eu gosto desse tipo de plantio, principalmente no vasinho de barro, né? Porque seca bem rápido, mas pode fazer no de plástico também, no cachepozinho. Mas lembra sempre, tem que molhar mais, porque senão a planta não desenvolve, né? Então, essa aqui, ela tava muito vazia, tinha pouca quantidade de raízes, porque quando eu fui replantar ela, tava quase tudo podre, né? Aí eu tive que cortar as raízes podres e tudo mais, toda aquela história. Então, a planta ficou um pouquinho desidratada por um tempo, né? Agora vocês podem ver que ela já está se recuperando. Olha que folhinha mais linda que está saindo, toda limpinha, ó. Outra folhinha, e ela ainda está mantendo uma haste, né? Então, essa haste floral aí, quando acabar a florzinha e eu cortar, aí a planta vai se recuperar ainda mais rápido, se desenvolver ainda mais rápido, e é uma ideia legal, ó, para vocês estarem fazendo plantio, né? Igual fiz com aquela outra ali, essa aqui, igual eu falei, a quantidade de raízes é maior, então segura a umidade por um pouco mais de tempo, e a planta também tá super linda. Vocês podem ver que as duas, gente, tá quase que no mesmo nível de desenvolvimento, né? As duas, depois do plantio, desenvolveram 2 folhinhas novas, super limpinhas e bonitinhas, né? E tá cheia de raizinha. Então, ó, um plantio legal, um tipo de plantio diferente que eu tô testando aqui no orquidário, tá tendo um resultado incrível, né? Porque Phalaenopsis é uma coisa enjoada. Muita gente tem dificuldade demais de ter desenvolvimento nessas plantas. Muita gente acaba tentando cultivar elas, apodrece raiz, mancha as folhas, a planta é atacada por fungo. Desse jeito aqui não tem risco nenhum, né? Então, assim, já gravei um vídeo inteiro falando sobre esse tipo de plantio para vocês. Mas hoje, como eu queria adicionar essa mini junto com essa aqui, né? Eu achei que seria legal eu tá gravando aí, né, e mostrando para vocês eu plantando ela. Se o vaso fosse um pouquinho maior, dava para colocar uma outra ali, ó, mas eu não vou estar colocando, porque senão vai exagerar demais, vai ficar planta demais no mesmo vaso, e aí não funciona muito bem, né. Então, ó, uma ideia legal demais, que vai encher de raízes verdes aí daqui uns dias, e eu vou estar mostrando para vocês o resultado, né. E que fica bem bonitinho. Quando florescer, né, uma haste nova e as florzinhas ficarem todas aí viradinhas pro lado certo, aí vai ter essa roxinha mini e mais pra cima ela branquinha, pintadinha ali, né, que vai ficar uma coisinha muito linda, né. Então, uma ideia diferente aí de plantio, uma ideia nova. E lembra sempre, mais uma vez, não deixa... nunca plante, né, orquídeas muito diferentes de cultivo no mesmo vasinho, tá bom? Nem no mesmo tronquinho, nem nada. Então, plantinhas que tem cultivo parecido, pode sem problema nenhum, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Só toma cuidado com a quantidade de raízes, tá? Se tiver muita raiz, coloca um substrato que seca muito rápido, ou então faz desse jeito, porque conforme elas forem desenvolvendo e as duas crescendo muita raiz dentro do vaso, aquilo ali, quanto mais raiz tiver, mais umidade vai se manter. Então, fiquem de olho, tomem cuidado com isso aí. Muita gente que às vezes cultiva plantas aí por muito tempo, a planta vai ficando velha, vai ficando muito tempo no mesmo lugar, acaba que no final ela começa a apodrecer as raízes, ficar feia, a pessoa não entende porque provavelmente a quantidade de raízes está excessiva, né? As raízes vão morrendo e nascendo outras novas por cima e vai virando aquela bagunça. No final tem tanta raiz no meio do substrato que mantém umidade demais. Então fiquem de olho, né? E uma ideia aí legal de plantio, quem não quiser fazer desse jeito sem substrato, sem problema nenhum, tá? Isso aqui é para quem tem tempo de molhar todo dia. Se você não tem tempo de estar molhando todo dia, pode plantar com um substrato, não tem problema nenhum, fica a critério de vocês. Mas colocando tipo 2 Phalaenopsis, não importa a cor, o jeito que as duas sejam, se uma é mini e a outra não, elas têm o mesmo tipo de cuidado, o mesmo tipo de cultivo, e assim elas vão conseguir se desenvolver sem problema nenhum, tá bom? Enfim, gente, é o plantio mais fácil que tem, né? Porque a gente não tem que ficar ali colocando substrato, posicionando raiz e tudo mais. Simplesmente colocou ali, molhou todo dia, o resultado vai vir, é só aguardar, né? Que a plantinha vai desenvolver perfeitamente, sem risco nenhum de apodrecer e de morrer, acabar morrendo, né? Por causa de chuva e tudo mais. Então, quem tem problema com chuva, quem mora em regiões muito úmidas, uma ideia legal de cultivo. E antes de terminar o vídeo, eu queria mostrar para vocês o Denfal que floriu. Olha só que fofo que tá ele, ó.
Abriu as florzinhas, gente, olha que gracinha. O nome real desse denfal aí, né, é Dendrobium huleng, lembrando que todos os denfals é um híbrido de Dendrobium, tá bom? Então é meio que uma espécie de Dendrobium, vamos dizer assim, e os cuidados é quase que os mesmos, só que nos denfals a gente não precisa de estresse hídrico. E tá aqui, que gracinha das florzinhas, ó. Plantinha super bonitinha, tá com outra hastezinha ali com 3 botõezinhos, aquela ali ficou um pouco menor, mas tá aí o desenvolvimento dele. Aqui a gente tem o Epidendrum radicans, né? Super floridinho, juntei as hastes tudo num lugar só, porque fica muito solta, né? Cada uma para um lado, e é bem pequenininho o buquezinho que ele dá. Então, assim ficou legal. E eu acho que é isso, gente. Queria só passar aqui mesmo para mostrar para vocês esse plantio, né? Das orquídeazinhas juntas ali, porque eu já tinha mostrado para vocês elas plantadas separadas sem substrato, né? Aí eu falei assim, como eu vou adicionar outra, eu vou mostrar pro pessoal o que eu tô fazendo, né? Para vocês entenderem aí mais para frente. Depois, quando já tiverem se desenvolvendo, eu volto aqui para mostrar o resultado, né? Mas o segredo mesmo é molhar bastante e ter boa umidade ambiente para que elas desenvolvam sem nenhum tipo de problema, sem acabar amarelando e caindo as folhinhas aí, tá bom? Eu tenho algumas outras para fazer plantio, inclusive essa branquinha aqui, ó, que é maiorzinha, eu tenho que plantar, e aquelas duas mini ali. Se vocês quiserem, depois coloquem aí nos comentários que eu faça um vasinho com as 3, né, plantando as 3 sem substrato, deixa aí nos comentários que eu posso estar fazendo, tá? Eu acho que vai ficar bem legal, porque a gente tem essa aqui, que ela é um pouco maiorzinha e ela tem um tonzinho muito clarinho de rosa no meio dela, tem a roxinha e tem a totalmente branquinha ali, né? Eu acho que fica legal, um conjunto com as 3, vai ficar interessante. Mas enfim, pessoal, o vídeo de hoje era esse, né? Queria só mostrar mesmo o nosso novo plantio aí pra vocês. Eu sei que foi bem simples, né? Foi bem simples mesmo esse vídeo, mas eu espero de coração que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte aí, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar novos vídeos, vocês receberem, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta, tá? Um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal!